Olá, graça e paz a todos os irmãos. Gostaria hoje de falar sobre uma história que é muito forte e gostaria de falar sobre os irmãos acerca do versículo que assim vamos ler. E essa história é uma história que termina, graças a Deus, com um final feliz. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 9, e o versículo 50, que diz assim: Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam-se após si as portas. E subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, chegando-se até a porta da torre para queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de pedra sobre a cabeça de Abimeleque. Quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo o moço que levava as suas armas e disse-lhe: Desembanha a tua espada e mata-me, porque não se diga que de mim uma mulher me matou. E o seu moço atravessou e ele morreu. Nessa história, eu tenho certeza que muitos ou poucos sabem quem foi Abimeleque. Mas por certo, se eu falar agora o nome do seu pai, todos vão lembrar. E quem era seu pai? Seu pai era Gideão. Gideão foi um juiz aonde Deus usou tremendamente em suas mãos. E Gideão, por ter muitas mulheres e concubinas, ele gerou 70 filhos. Gideão poderia ser o primeiro rei de Israel. Não foi porque não quis. E como sucessivamente se passava de pai para filhos, nesses 70 filhos, Abimeleque agora reúne os seus 70 irmãos e ele acaba matando os 70 irmãos sobre uma pedra para ficar no poder, para poder reinar. Ele então agora une-se a homens ociosos, homens malignos, e eles começam a desbravar muitos lugares. Tiveram uma grande conspiração contra Gaal, e Abimeleque vence a Gaal e os siquemitas. E eles vão desbravando cidades. Nada para Abimeleque. Depois que ele mata os seus irmãos para ficar no poder, é interessante que toda pessoa que ela quer chegar muito rápido ao poder tem isso, né? Tem que fazer coisas sujas para poder subir. Mas eu te digo, espera no tempo do Senhor. Não atropele as coisas. Não faça como Abimeleque, que para se utilizar do poder teve que matar os seus 70 filhos, os seus 70 irmãos, perdão. E a Bíblia vai discorrendo. E agora Abimeleque, ele chega numa cidade chamada Tebes e sitia a cidade. Sitiou no versículo 50, diz que então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Ele tinha tomado a cidade, porque a sua fama já percorria, e pelo número de homens que assim acompanhavam ele, homens estes terríveis, tenebrosos,
homens malignos, perversos. Abimeleque aqui representa o próprio diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Abimeleque representa o próprio diabo. Tebes, aqui a gente pode denominar como fosse o mundo. E a torre significa lugar seguro. Só que agora Abimeleque, ele não esperava que nessa cidade sitiada tinha uma torre. E os irmãos e os homens dessa cidade subiram apressadamente em cima da torre. É interessante que eles não levam nenhum tipo de armamento em sua mão. Geralmente quem está fugindo ou está escapando de alguma coisa, é dificilmente você não encontrar alguma coisa para se defender, ou uma arma. Trazendo para os dias de hoje, nós não vemos eles levando nenhum tipo de armamento. Eles subiram na torre. Eles subiram na torre. Essa torre representa a confiança, o lugar alto. É assim que muitas das vezes, como somos atacados, Tebes, que significa o mundo, Abimeleque, que significa Satanás, muitas das vezes o próprio diabo tenta nos sitiar no mundo em que vivemos. Mas essa torre forte é Deus. E a hora que você ouvir essa mensagem, que Deus te impulsione a você correr para Deus. Corra para Deus. Corra para a torre forte. Corre para o lugar mais seguro. Eles encontraram o lugar mais seguro que tinha, que era a torre forte. Abimeleque, no versículo 52, diz que ele veio até a torre, combateu e chegou-se até a porta da torre para queimar. Veja bem que o intuito aqui é realmente matar e destruir. É o que o diabo faz. O inimigo, o diabo, não veio senão para roubar, matar e destruir. E agora aqui observamos que Abimeleque, ele tem a certeza que ele vai vencer. Só que ele não contava que no meio deste povo, uma mulher teve a coragem de pegar o que estava em cima da torre. Isso aqui eu quero apontar para coisas importantíssimas. Veja bem que em cima dessa torre tinha uma pedra. Essa pedra, aqui no versículo diz que era o pedaço de uma mó. Essa mó era algo que era uma pedra que eles usavam, que era pedra redonda que eles usavam uma contra a outra para debulhar milho, para fazer farinha. Mas era um pedaço. Olha o versículo 53. Porém a mulher lançou-se um pedaço sobre a cabeça de Abimeleque. O inimigo nunca esperava que lá de cima teria alguém que ia combater ele. A mulher foi tão certeira quando jogou essa pedra, que essa pedra pegou na cabeça dele. Na cabeça. É isso que Deus está dizendo para alguém que vai ouvir esse áudio. O teu adversário, não adianta tentar queimar o que Deus te deu. Não adianta sitiar o que Deus te deu. A Bíblia diz que se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele vai fugir. E sobre esta mensagem de hoje, ele agora vai morrer pela mão de uma mulher. Essa mulher não tinha nome, não deram nome para ela, mas era uma anônima. Assim somos eu e você, às vezes sem nome, sem estrutura,
mas estamos vencendo o nosso adversário porque aprendemos a subir na torre forte, que é Deus. A Bíblia diz agora no versículo 53, e lançou-se sobre a sua cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Veja bem, essa pedra não matou ele ainda, mas ele ainda estava vivo com a cabeça quebrada, com seu crânio provavelmente aberto. Mas um dos seus moços que levava as suas armas e disse-lhes: desembainha a tua espada, me mata, para que não diga de mim, uma mulher o matou, e o seu moço atravessou e ele morreu. Peraí, volta um pouco para trás. Quem foi que matou e decapitou a cabeça dos seus 70 irmãos? Não foi Abimeleque? Por isso que a palavra diz em Isaías 54, versículo 17, diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Só para te lembrar que Saul morreu pela sua própria espada. Sabe que Deus está falando contigo? As pessoas que têm se levantado contra ti, têm te queimado, têm te sitiado, essas pessoas, elas morrerão na sua própria cobiça, nas suas próprias palavras. É por isso que nessa palavra de hoje, olha a história. Uma mulher anônima que ninguém conhecia, e de fato não tem o nome biblicamente, mas ela combateu ele. Detalhe, ele, Abimeleque, ele era o comandante de tudo. E o versículo 55, olha que tremendo. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. E assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, que era Gideão, matando os seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém, que fez tornar sobre a sua cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Gideão, veio sobre eles. Meu Deus, não adianta, né? O mal sempre volta para a pessoa que faz o mal. Então são essa palavra, é simples, mas é uma história que talvez você não tinha ouvido ainda, mas é uma história que ainda vale correr para a torre, que significa Deus. Fica na torre de vigia, usa as armas certas contra os teus inimigos. A oportunidade, Deus te dará a oportunidade de você usar uma ferramenta para neutralizar o teu inimigo, em nome de Jesus. Vamos orar? Grandioso e poderoso Pai, nós te louvamos por esta palavra essa em que podemos ver que não adianta, aquele que começa mal vai terminar mal. Muitas pessoas parecem estar avantajadas, mas lá no final, o que cometeu o mal, ele vai ser retribuído pelo mal. Como diz a palavra de Deus, não venceis o mal com o mal, mas sim combatei-o com o bem. Continue fazendo bem. Continue correndo para a torre forte que é Deus. E nunca se esqueça que essa palavra pode nortear o teu caminho, a tua vida. Essa palavra vai adentrar o teu coração. Quem sabe você está sitiado por alguma situação, enfermidade, lado sentimental, financeiro. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu te darei uma estratégia. Somente vai para a torre. Corre para a torre. Se esconde na torre. De cima da
torre tem um Deus que está dizendo: eu te darei a ferramenta certa para que você consiga vencer essa situação. Amém? Que Deus vos abençoe e até um próximo vídeo.